Ora viva, estamos no ar. Muito boa noite a quem já estava à espera. Essa live quase que hoje não saía, porque a bendita Apple decidiu que hoje, às 20 e tal, era uma boa hora para alugar, para atualizar os seus aparelhos que nós alugamos. Né? Porque o aparelho é da Apple. Nós só alugamos. Ela decidiu que era um bom dia para atualizar os seus aparelhos. E estava aqui a me retardar o início da live. A live quase que não saía. Eu estava aqui desesperado. Estava a pensar como é que podia fazer, como é que faria se isso não acabasse de atualizar tempo e hora. Mas felizmente cá estamos nós para dar seguimento a mais um dia, mais uma live. E hoje nós começamos por dizer que boa noite, Kess, boa noite, bem-vinda, hoje, amanhã e sempre, estamos juntos. Hoje nós começamos por dizer gestão para a prosperidade, estamos juntos. Hoje nós começamos por dizer foram disponibilizadas, liberadas novas aulas na comunidade. Então é só entrar e ter acesso às aulas. Você que ainda não viu o anúncio, entra lá na comunidade porque tem novas aulas que foram liberadas. Mais o que? Esse é o anúncio, né? A comunidade está a crescer, estão a chegar cada vez mais pessoas. E se você ainda está de fora, mas é empreendedor, tem um negócio, você realmente não sabe o que está a perder nesse momento. Ok? Vamos lá, faça o cadastro, o link está na minha bio, projeto90.com. É só entrar e já terá acesso a todas as aulas do Projeto 90, que são gratuitas e está acessível para todos os membros da comunidade. Julia, chegou, muito boa noite. Hoje vamos dar continuidade à nossa lista de crenças limitantes. E cá está, né? Vamos dar sequência. Nós paramos, digo, paramos na linha número 105. Ter sucesso ou ter dinheiro traz com muita confusão. Paramos aqui nessa linha, na linha 105. Não, fomos além. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Falamos dessa linha de governo. Ok, paramos aqui. Sem sofrimento e perda não há ganho. Paramos aqui. Sem sofrimento e perda não há ganho. Ok. Eu ontem não salvei o documento e fiquei aqui meio perdido. A minha anotação desapareceu, mas agora coisa, dei conta aqui. Ok, estamos a nos aproximar, estamos a caminhar para o final dessa nossa lista de 140 frases que programam a nossa mente para estar cada vez mais distante daquilo que nós queremos alcançar, mais distante daquilo que nós almejamos. No entanto, contudo, portanto, nós estamos aqui a desfazer todas essas frases que são deletérias, que podem atrapalhar a sua caminhada para alcançar aquilo que você deseja. Confessar que hoje não foi propriamente um bom dia do meu lado. Não foi um bom dia, no sentido de... Não foi mesmo... normalmente quando eu digo hoje não foi um bom dia, mas foi produtivo.
é um contrassenso, né? Mas tem sido assim normalmente comigo. Só que hoje não foi um bom dia e também não foi muito produtivo. Apesar de que hoje liberamos duas aulas. E duas aulas, quem está a ver assim só essa parte, duas aulas só liberaram. Sim, não são aulas pequenas, são aulas de 1 hora. São aulas que cada aula vale por... São quantos minutos de aula? 60. Normalmente, as videoaulas têm entre 20 a 25 minutos. Então, são aulas que cada aula equivale a 3 aulas. 3 aulas, porque cada aula tem a duração de 1 hora e foram liberadas 2 aulas. Então, são 2 horas de muito conteúdo recheado. Muito conteúdo recheado, não fazem ideia. Está lá na plataforma, é só fazer login ou então fazer o cadastro, se você ainda não fez o cadastro. Vai para lá e veja as aulas. É tão simples quanto isso, ok? Bom, as aulas foram liberadas, falam sobre economia e mix de produtos, economia aplicada a mix de produtos. Depois também falamos sobre, na aula seguinte, nós falamos sobre mix de produtos e configuração de preços. E também falamos sobre estratégias de diversificação assertiva. E é basicamente isso. Falamos sobre os setores e segmentos de negócios que você pode fazer para aproveitar da melhor maneira e expandir o seu leque empresarial. Falamos disso, está lá. Então, são 2 aulas, mas cada aula de 1 hora. Então, cada aula traz um conjunto de conhecimento muito bom, muito agregador. E a partir dessas aulas que nós liberamos, nós começamos a cadastrar os produtos, os bens e serviços, nas empresas que vocês criaram lá na plataforma. Agora é o momento de começar a cadastrar os vossos bens e serviços que vocês vendem. Vai chegar o momento que terão de fazer vendas e terão de registrar as vendas na plataforma. E para poder dar seguimento no nível de análise de negócio, ok? Então, vai chegar esse momento. Correm lá, quem já viu a aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6, já está disponível a aula 7 e 8. Eu sei que muita gente ainda está atrasada, mas é cada um no seu ritmo, né? Cada um no seu ritmo. Estamos aqui não para correr com aprendizado e com as coisas, mas cada um vai fazendo as coisas no seu ritmo, desde que não pare e comece já imediatamente. Pouco a pouco, vai fazendo, tá? Outra coisa nada. Já podemos dar sequência agora àquela que é a nossa matéria específica de hoje, que é dar continuidade às matérias, às frases de crenças limitantes, como estamos a chamar assim, para ressignificar cada uma delas. Entrou o Bunga na reunião, entrou o José, boa noite, hoje, amanhã e sempre, José. Bunga entrou assim de fininho, não disse nada, a conexão deve ter caído, tá? Mas também já consideramos estar aqui presente. Estamos juntos, vamos dar sequência hoje, vamos começar agora com a nossa frase. Se alguém tem alguma dúvida por colocar, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para colocar qualquer dúvida que tiver, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para colocar qualquer dúvida que tiver, e ao longo da live aqui eu vou parar o assunto para tirar essa dúvida. E enquanto vou falando, se tiver dúvida, vai já escrevendo aqui para depois eu
esclarecer sobre qualquer assunto, sobre a comunidade, sobre a plataforma de gestão, sobre cadastro, sobre qualquer coisa, tá? Vamos lá. Ontem paramos nessa linha, na linha 109, sem sofrimento e perdas não há ganho. Falamos muito disso ontem. Então, hoje, nós vamos dar continuidade falando a partir da frase número 110. A partir da frase 110. E na frase 110, nós temos uma afirmação que é muito, não é dita em voz alta, mas vigora muito no subconsciente religioso. Diz o seguinte: ter muito dinheiro me afastará de Deus. Não é uma frase que se diga diretamente, é mais uma forma de interpretação da mente em relação a muita coisa que se diz sobre dinheiro e sobre o reino de Deus. Então a pessoa faz essa construção no subconsciente de que ter muito dinheiro vai lhe afastar dos seus valores religiosos, dos seus valores culturais ou da sua religião, ou de Deus, no caso. Essa construção fica no subconsciente e habita lá de forma silenciosa. Só que já fiz aqui essa alegação, até não. Já trouxe essa matéria, vou trazer ela novamente. Que, primeiro, para se construir uma igreja, qualquer que seja, de qualquer tamanho, é necessário dinheiro, né? Boa noite, colega Cristina. Hoje, amanhã e sempre, estamos juntos. Para se construir uma igreja de qualquer tamanho, é necessário dinheiro. Então, logo a priori, já vemos que dinheiro não pode ser um elemento que vai nos afastar de Deus. Seja qual for o Deus que você ora, que você adora. Então, vamos focar no Deus cristão. Eu acho, não sei se aqui tem alguém muçulmano cujo Deus é Allah, ou um hindu cujo Deus é Shiva, ok? Mas vamos falar de Deus assim no geral e vamos focar numa pessoa específica que é o Mestre Jesus. Eu já disse aqui que Jesus não foi pobre de jeito nenhum. Jesus nasceu numa família muito abastada. A família de Jesus tinha um pai que era marceneiro ou carpinteiro. E naquele tempo tudo se fazia com madeira. Até os carros eram de madeira. Então quem fosse carpinteiro na altura tinha muitas chances de ganhar muito dinheiro na altura. Era uma das profissões mais badaladas. Marceneiro, carpinteiro, e a outra profissão era o ferreiro. O ferreiro por quê? Porque haviam muitas guerras de espadas. Então as armas eram feitas de ferro, forjadas a martelo. Então o marceneiro e o ferreiro antigamente ganhavam muito dinheiro. Então, se você é cristão e alimenta esse pensamento inconsciente de que ter dinheiro ou alcançar o sucesso na vida vai te afastar de Deus, você muito provavelmente conhece muito pouco sobre o mestre do cristianismo, que é Jesus. E por outro lado, Jesus, né? Vou primeiro falar aqui de Jesus. Jesus tinha financiadores no seu ministério. Um dos seus maiores financiadores era Maria Madalena, que era uma mulher de muitas posses. Maria Madalena tinha dinheiro, a senhora fervia, ok? Então, tinha financiadores no seu ministério. Outra questão é que se você olha para as palavras de Jesus nos seus evangelhos, quando ele falou sobre talentos, aquilo não é um discurso de quem não conhece dinheiro, não é um discurso de quem diz que ter muito dinheiro vai te afastar de Deus. Não é. Aquilo é um discurso de uma pessoa empreendedora e visionária. Então,
a forma, muitas vezes, como se fala de dinheiro dentro das igrejas, faz com que inconscientemente as pessoas alimentem esse tipo de pensamento, mesmo não percebendo de que ter muito dinheiro vai lhe afastar de Deus. Só que é uma má interpretação, muitas vezes, daquilo que foi dito por Jesus, ou até mesmo má interpretação, sim, do que foi dito por Jesus, ou má interpretação da própria pessoa que pegou a Bíblia para ler um determinado trecho que nem foi dito por Jesus e faz a sua interpretação e transmite de uma forma que começa a alimentar medo nas pessoas de ganhar dinheiro. Por causa disso é que 95% de todos os cristãos no mundo são pobres. Pobres mesmo. Pobres de pobres. São menos de 10% dos cristãos que têm vidas abastadas. Ok? E quando falo de cristão, estou a falar daquelas pessoas que são cristãs religiosas fervorosas mesmo. 90% dessas pessoas são pobres. Por quê? Porque têm uma relação deletéria com o dinheiro a nível de subconsciente. Por muita coisa que se fala na igreja que nem sempre é verdade. Sobre o devorador que come dinheiro, sobre a forma como se deve dar dízimo e outras coisas mais que nem vale a pena aqui dizer. Mas outras religiões têm um relacionamento com dinheiro um pouco diferente. Porque se nós olharmos para a religião muçulmana, nós vamos ver, você sai para a rua e toda microempresa de comércio de proximidade, toda microempresa de comércio de proximidade, 90% das empresas de comércio de proximidade, eu estou a falar de cantinas, pequenos armazéns, são de muçulmanos. Os muçulmanos têm uma relação diferente com dinheiro. Eu não conheço muito por dentro a religião muçulmana, mas o Deus deles é Allah, o mestre deles não é Jesus, é Mohammed, e a Bíblia deles chama-se Corão, não é a Bíblia Sagrada. E eles, pelo sim, pelo não, independentemente de quem é cristão, daquilo que pensa da religião muçulmana ou de outra religião qualquer, a religião muçulmana tem um relacionamento diferente com dinheiro. Então eles são prósperos mesmo. Você vê que eles são virados para a prosperidade. Em que sentido são prósperos, Wilson? Eles não têm só as empresas, de comércio de proximidade. Eles também se ajudam mutuamente. Um muçulmano tá numa cantina e na outra rua ele se apercebe que na outra rua tem uma casa que dá para ser cantina. Desde o momento que ele se apercebe até o momento que se abre uma cantina ali, não vai passar mais de 2 meses. E quem vai meter lá o outro muçulmano numa cantina é o muçulmano que está na esquina. A questão é, esse muçulmano não pensa que essa cantina do amigo ou do irmão dele da igreja, que ele vai meter naquele lado, vai competir com ele, não pensa isso, que vai lhe atrasar, não sei o quê. Não pensa. Ele sabe que quanto mais irmãos à volta dele prosperarem, mais ele está seguro de si mesmo, mais ele prospera. Então, ele está ali na cantina, mas ele está à procura de lugares para a cantina. Se ele encontrar um lugar maior para uma cantina, ele muda para aquela cantina e chama um muçulmano rápido para ocupar aquela cantina que ele vai deixar. Ou seja, antes dele deixar a cantina, já tem um irmão dele a preparar as imbambas para entrar naquela cantina. E ele não foi distante, ele foi só uma rua depois, ou então até foi só na curva. Já nós aqui do Ocidente somos, eu vou usar um termo muito forte, mas somos burramente competitivos a ponto de prejudicar o negócio do outro
porque senão achamos que se o negócio dele prosperar, o nosso vai cair. E o mais engraçado é que a maior parte de nós aqui no Ocidente somos cristãos. Temos educação cristã, ok? E também somos nós que não sabemos nos relacionar com dinheiro. Isso diz muito do motivo porque que nós do Ocidente somos falidos e os muçulmanos são prósperos. Não, eles não são só prósperos em dinheiro, eles são prósperos de energia. Eu fui para uma vez, fui falar aqui com o nosso Mamadou. Nós temos aqui o nosso Mamadou de estimação. Todo angolano tem o seu Mamadou de estimação, o moço da cantina mais próxima. Então, eu não sou exceção, temos aqui também o nosso Mamadou de estimação. Eu a falar com o nosso Mamadou de estimação, aliás, eu nem tive a falar, tive a comprar as coisas só. Então o miúdo veio e falou, olha, você está ganhando muito dinheiro aqui, nós vamos te chotar dessa rua. Ele falou, vocês podem me chotar daqui, tá? Eu vou sair, vai vir já outro. Assim mesmo que eu saí hoje, assim amanhã vou sair, depois da manhã outro já está vir aqui. Você está pensando que nós somos burros? Quem estava a falar isso é o Mamadou. Você estava a pensar que nós somos burros? Está a pensar o quê? Se você quer me tirar daqui, não tem problema, é porque não estou daqui lá. Vou sair, mas vai vir outro. E não vai ter angolano aqui na cantina, vai ser mesmo Mamadou como eu. Ele falou isso de boca cheia, eu fiquei em silêncio, só olhar para ele e a concordar dentro de mim. Por quê? Porque nós somos parvos, nós somos ignorantes, nós não sabemos lidar com prosperidade. Nós somos burros mesmo. Não sabemos lidar com prosperidade, nós competimos por coisas parvas. Por coisas parvas. Ok? Então, nós não conseguimos ser prósperos porque achamos que Deus é como nós, que Deus é pobre. Então nós alimentamos inconscientemente essa frase. Se eu tenho muito dinheiro, eu vou me afastar de Deus. Qual Deus? O Deus cristão. Porque o Deus do Mamadou não se afasta quando ele tem mais dinheiro. Porque o Mamadou não tem coisa, não conhece devorador. Ele não tem devorador na religião dele. E o Mamadou não faz competição contra o outro Mamadou. Ele ajuda o outro Mamadou a subir. Porque ele sabe que eu vou ajudar o meu irmão. Se o meu negócio cair, eu vou gritar uma vez e ele vai vir a correr. Aliás, muitos vão vir a correr. Então isso diz muito sobre o tipo de cultura que nós insistimos em alimentar na nossa vida. São culturas que não prestam. São culturas que nos escravizam. Ok? Aprender com Jesus e seguir as lições de Jesus é muito bom. Mas cá entre nós, tem coisas da religião. Eu quando falo Jesus, não falo de Jesus religioso. Falo de Jesus, o mestre da vida. Agora, tem coisas da religião que criaram depois que Jesus foi embora, que não presta. Ok? Não presta mesmo para nada. Me desculpa se aqui tem alguém que é extremamente religioso, mas é necessário falar essas verdades, porque se nós não quebrar paradigmas, nós não vamos sair da mesmice, nós não vamos sair daquilo que nos prende, ok? Muito sinceramente, todos os países colonizados por muçulmanos, não digo que a religião muçulmana é boa. Para mim, nenhuma religião é tão boa assim. Nenhuma religião é boa. Mas países que têm mais muçulmanos são mais prósperos do que países que têm mais religiosos cristãos. E essa frase, se eu ter muito dinheiro, o dinheiro vai me afastar de Deus, só nasce na mente de religiosos da parte cristã. Porque até os judeus, judaica, outra religião também judaica, os judeus lidam muito bem com dinheiro. Os judeus lidam muito bem com dinheiro. Os muçulmanos lidam bem com dinheiro. São outra religião. Agora, cristã e hindu, hindu sabe que são os indianos, a religião da Índia.
também são uma lástima. São mesmo uma lástima. Na Índia, então, tem um sistema de castas. Tem uma casta na Índia que a religião lhes obriga que o papel deles na sociedade é só recolher fezes dos animais para ir deitar fora. Fazem votos de pobreza. É uma lástima na Índia. Ok? Se nós aqui reclamamos, lá está pior ainda. Deus deles é quem? Shiva. O outro Deus que eles adoram, Vishnu. Eles não conhecem Jeová. Não conhecem Jeová conforme nós conhecemos aqui no Ocidente. Eles conhecem e adoram Shiva e Vishnu. Ok? E o outro mestre deles, no lugar de Jesus Cristo, o mestre deles é Krishna. Krishna. Ok? Então eles adoram Shiva e Vishnu. E o mestre deles é o Krishna. E eles têm um sistema... É uma lástima. Mas é uma pobreza só. Que se você olhar só mesmo para a forma como eles conduzem ali na Índia, aquelas coisas todas, vocês vão ver que aquilo não está distante da prosperidade. Está muito distante da prosperidade. Ok? Então... se ter muito dinheiro vai te afastar de Deus, é mentira. Não vai. Isso aqui é um pensamento que nasce por causa da cultura religiosa e da forma como a pregação e interpretação de palavras, de passagens bíblicas chegaram até você. Porque se não tivesse Bíblia na tua vida e tivesse Alcorão, você não ia pensar nisso. Se não tivesse Bíblia nem Alcorão e se tivesse o coisa, como é que é? E aqueles 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, 5 livros, como é que são? Esqueci, vou lembrar. Se não tivesse a Bíblia completa, nem o Alcorão, e tivesse só aqueles 5 livros, você fosse judeu, você não ia pensar assim, que ter dinheiro te afasta de Deus. E você não pensa isso conscientemente. Wilson, não penso isso. Não é conscientemente, é no subconsciente. É no subconsciente, ok? E se não fosse, agora, se você fosse da Índia e fosse da religião hindu e adorasse Vishnu, Shiva e Krishna, tivesse Krishna como mestre ao invés de Jesus Cristo da religião cristã, você também seria pobre e iria pensar isso: não posso ter dinheiro porque o meu voto com Krishna, com Shiva, não me permite ter dinheiro, e essas coisas todas. É cultural, é cultural. Comece a se desligar de todas essas coisas. Comece a se desligar de todas essas coisas, tá? Eu vou falar algo muito forte para vocês não pensarem. Wilson é daquele que é daqueles intelectuais que não liga nem acredita nessas coisas. Porque é intelectual. Antes que você complete essa frase, vou te contar uma coisa muito forte mesmo. Eu tinha, por volta de 17 anos, estudava a 8ª classe na escola 17 de setembro. Eu saí um dia da escola, fui para casa, a sala da minha mãe media 2 metros de largura por 3 metros, 2,5 metros de comprimento. E o quartinho também era um quartinho. E eu dormia na altura na sala mesmo. Estendia lá uma madeira, nem tinha colchão. Estendia uma madeira ali na sala e dormia. Eu chegava às 18 da escola, 18 horas da escola, e ficava ali, comia não sei o que. Depois, na hora de dormir, eu pegava no meu caderno, eu tinha um caderno de poema, eu não revisava. Eu sempre fui péssimo aluno na escola. Não revisava, mas todos os dias antes de dormir, eu pegava no meu caderno de poemas, escrevia poemas. Naquele dia também aconteceu assim. Eu, depois de tudo, eram 20 horas, 20 e 30, estendemos já para dormir. Peguei na minha mochila, abracei a mochila, peguei no meu caderno de poemas, coloquei o caderno por cima, comecei a escrever. Acabei de escrever um poema, meti o caderno dentro da mochila, fechei a mochila e coloquei ela de lado. Não coloquei a cabeça na mochila, coloquei ela de lado. Dormimos, porta fechada, tudo fechado. No dia seguinte de manhã,
A minha mãe acordou cedo, abriu a porta, ela acordava primeiro, depois acordou com aqueles berros das mães que vocês já conhecem, levanta, não sei o quê. Levantamos, começamos a fazer as coisas, depois chegou a hora, mas eu longe de mim, chegou a hora, mais ou menos 13 horas. Eu comecei a me preparar para ir para a escola e vi, peraí, falta uma coisa. Comecei a procurar toda a casa, minha mochila não apareceu. Lembrei, quando eu acordei de manhã, 7 horas, a mochila não estava. A mochila que passou a noite ao meu lado não estava. Sumiu à noite. A minha mochila de materiais da escola, junto com a minha bata que eu colocava na mochila, junto com o meu caderno de poema, com todos os meus cadernos. A minha mochila era verde militar. Eu lembro daquela mochila até hoje. Eu passei a noite com a mochila abraçado. De dia acordei sem a mochila. Sumiu. Portas trancadas. Ninguém entrou em casa. A casa não tinha janela. Era um chimbeco sem janela. A minha mãe levantou, confirmou que ele é quem abriu a porta de manhã. E quando passou por mim na sala, a mochila, não viu mochila. Mas eu sei que passei a noite com a mochila porque eu passava a noite todos os dias com a mochila. Foi aonde? Se fosse vocês, nessa altura, até hoje, iam ficar a lamentar porque o demônio veio, levou a mochila e os feiticeiros fizeram 30 por uma linha e tudo mais. Eu já passei por situações que confirmo, olho para os seus olhos e digo sim, feiticeiro existe, feitiço existe, mas eu não tenho medo deles hoje. Então, quando eu falo de tudo isso para vocês, são coisas que eu passei e vivi na pele. Até hoje, eu lamento por causa do meu caderno de poema, porque eu escrevia o poema para uma miúda que eu gostava muito. Também não me deu sim. Fizeram bem de roubar o caderno. Já foi tarde. Então, não é porque eu não acredito nessas coisas, não é porque eu não acredito em Deus. E naquela altura minha mãe frequentava uma igreja espírita. Até hoje ela frequenta essa igreja, mas também pula de igreja para igreja. Já pulei em todo tipo de igreja. Tenho mais de 20 anos de carreira de igreja. Já escapei ser pastor. Eu já fui estrategista de marketing em mais de uma igreja. Já com as minhas estratégias de marketing meti muita gente na igreja. Mas é assim, eu saí porque muita coisa não faz sentido. Quem disse que se eu tiver muito dinheiro vou me afastar de Deus? Não faz sentido. Ok? Não faz sentido. Então, não pensam que eu sou ateu. Eu acredito em Deus. Eu acredito muito em Deus. Tá? Mas se desliguem disso. Riqueza é bênção. Dinheiro é bênção. O próprio Jesus falou que dinheiro é bênção. Ok? Próxima frase. Passei muito tempo aqui. Próxima frase. Alguma dúvida? Em pouco tempo cresceu muito Dubai. Que esse tem umas dicas já, Júlia. Olha, se tiver alguma dúvida, coloquem ali. Vamos lá. Próxima frase. Próxima frase que se diz muito. É mais fácil... ok. Isso aqui é mesmo da inglês. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. Isso foi dito, mas num contexto que não significa isso, literalmente, nem significa que Jesus não aprova dinheiro, não aprova ricos, que Jesus é contra ricos, Jesus é contra quem empreende. Não é nada disso. Infelizmente, a forma como se repete isso nos faz acreditar que, inconscientemente, nos faz acreditar que Jesus não gosta. Jesus não gosta de pessoa rica, que rico não vai para o céu, e essas coisas todas. Só que isso aqui é pura mentira. Isso é pura mentira. Ok? Vamos pular. Já falei muito sobre isso na frase anterior. Vamos lá. 112. Se eu tiver sucesso, terei de abrir mão da minha família e de valores que são importantes para mim. Você não precisa abrir mão da tua família. Quem falou?
Você não precisa abrir mão da sua família para ter sucesso. Isso é uma falsa crença também. Você pode muito bem ter sucesso e continuar em harmonia com a família. Há momentos que, dependendo do tipo de família que estamos aqui a falar, vai atrapalhar. Ok? Se for uma família fora do núcleo e dependendo do grau de parentesco e da sua relação com essa família, vai atrapalhar. E então é necessário, é como tudo na verdade, você precisa saber medir qual é o tipo de relação que você terá com as pessoas. Uma família, um familiar é uma pessoa. É uma pessoa que você precisa saber lidar, porque também as coisas podem não correr muito bem nessa relação, tá? Então, porque se você disser, olha, agora vou ter sucesso e só vou ter amigos, também tem amigos que podem te atrapalhar no sucesso. Agora, dizendo que para eu ter sucesso, eu tenho que me desfazer de valores pessoais, sim e não. Se forem valores agregadores, com certeza você não precisa largar esses valores. Valores agregadores do tipo ser honesto, ser leal, ser sincero, ser companheiro, servir as pessoas, são valores agregadores. Agora, existem valores que vão te atrapalhar e que, se você quiser manter esses valores, não terás sucesso. E se você quiser ter sucesso, tens de se desfazer desses valores. Tá? Então, é como tudo. Precisa fazer concessões de coisas ruins para conseguir ganhar coisas boas. Então, para ter sucesso, sim, você vai precisar se desfazer de alguns valores. Valores limitantes, como esse que estamos aqui a discutir, por exemplo, se eu tiver muito dinheiro, eu vou me afastar de Deus. Isso é um valor limitante e com certeza você terá que se desfazer deste valor. Tá? Se tem outros valores ali, os ricos são desonestos. Se isso estiver já a nível de valores, você não pode, de jeito nenhum, sustentar esse tipo de valor se você busca sucesso. Ok? Então você tem que se desfazer disso. Tem que se desfazer disto. É como tudo. Você não pode ter coisas deletérias na mesma coleção de coisas agregadoras. Senão uma vai anular a outra e vai dar zero. Você precisa entender que você precisará se desfazer de algumas coisas, de alguns valores, e para poder construir outros valores, ok? Então, essa frase é verdade, é real. Vamos lá. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Essa é daquelas frases que se diz, não era para ser tua. Próxima frase. Isso. Próxima frase. A próxima frase diz: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Essa é daquelas frases que convence a pessoa a não acreditar que pode ganhar muito sem fazer muito esforço. Essa frase complementa aquela que nós já vimos que diz o seguinte:
diz o quê? Diz que para ter sucesso eu preciso sofrer muito, ok? Porque se o sucesso vier sem muito esforço, é porque ele não vai durar. Porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então essa é aquela frase que treina as pessoas a não aceitarem muito, a não aceitarem consciente e inconscientemente que podem ganhar muita coisa de repente, ok? Sem precisar fazer esforços abismais, tá? Então, essa frase, na verdade, ela é bem repetida, ela é muito dita, muito dita. É dita nas músicas, é dita nas reuniões de família, é dita nas reuniões de amigos, nos encontros de amigos, é dita na rua por pessoas que não conhecemos, é dita quando você tenta oferecer alguma coisa para alguém, mesmo na brincadeira a pessoa vai receber, mas vai falar, quando a esmola é demais, o santo desconfia. É dita em casa, inocentemente, é dita na escola. Essas são aquelas frases que parece que não, mas ele é um monstro silencioso que caminha contigo todos os dias e toda hora e está constantemente a ser reforçada pela forma, à medida que você ouve. Quanto mais você ouve, você reforça. Porque a Bíblia tem uma frase muito sábia que diz que diz: a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Essa frase, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra, também quer dizer que o aprendizado vem do ouvir e ouvir constantemente. Então você, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, você ouve essa frase. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O teu subconsciente complementa. A Júlia está escrevendo, não vejo ninguém interagir. Foi muito forte. Eu nem vou deixar essa live gravada hoje. Vou apagar. Vou apagar essa live hoje. Essa live não pode ficar gravada. Então, essa frase diz: a fé vem do ouvir e ouvir. Também quer dizer que o conhecimento vem do ouvir e ouvir. Então você ouve todos os dias ou todas as semanas alguém a dizer: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então teu subconsciente diz: então você não pode ganhar muito sem fazer muito esforço, porque isso é esmola demais. Desconfia quando você ganhar alguma coisa sem fazer muito esforço. Então você vai aprendendo consciente e inconscientemente que você não pode ganhar demais rapidamente, porque senão o santo desconfia, porque senão a coisa não é real, porque senão tem armadilha de lado, porque senão tem alguma coisa que vai te impedir ou que vai te cobrar um preço alto, ok? Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por isso, você não pode ganhar muito. É isso que a tua mente começa a dizer. É isso que a tua mente começa a dizer, a complementar e tudo mais. Só que você precisa entender uma coisa. Quando você empreende, você não está a receber esmola de ninguém. Você está a receber um pagamento, você está a receber energia em troca de energia. Então, o fato de você receber algo em troca pelo seu esforço deve ser considerado como uma bênção, não como uma esmola. E mesmo que fosse uma oferta, você tem direito de receber ofertas e se sentir abençoado.
É isso que você deve começar a treinar no seu subconsciente. Não no sentido de desconfiar, porque você está a ganhar alguma coisa por estar a fazer algo. Ok? E existe um mecanismo cumulativo que quando você começa a fazer a mesma coisa repetidamente todos os dias, sempre, em algum momento, quando você fizer um pequeno esforço, vai vir muito ganho. Um pequeno gesto vai te trazer muito resultado. Nesse momento, você acumulou mérito suficiente para ganhar muito quando for necessário, quando chegar a hora. Então, só que se você continua a acreditar que quando a esmola é demais o santo desconfia, mesmo quando chegar a hora de você ganhar com mérito, você vai se colocar inconscientemente numa posição de defesa, pensando que estás a ser atacado. Mas você não estará sendo atacado, você só estará recebendo o fruto daquilo que você plantou ou semeou durante meses, durante muito tempo. Ok? Ou se calhar durante anos. Então, como assim o santo desconfia quando a esmola é demais? Você não estará recebendo esmola. Você estará empreendendo. E empreender tem um caráter cumulativo que em algum momento vai te trazer benefícios. Então, quando você ouvir da próxima, quando a esmola é demais, o santo desconfia, você responde: ainda bem que eu não recebo esmola. Eu recebo mérito pelo meu trabalho e pelos meus serviços. Ainda bem que eu não recebo esmola. Eu recebo mérito pelo meu trabalho e pelos meus serviços. Simples. Vai treinando isso na sua mente até que chegar o momento que você vai conseguir vencer isso. Mas te digo uma coisa. É muito difícil vencer frases que se tornaram marcas conhecidas no subconsciente coletivo, como essa: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Principalmente quando você está em ambientes em que as pessoas repetem essas frases sistematicamente. É muito difícil vencer. O que eu defendo é: escolha melhor as pessoas com quem você convive. Escolha melhor as pessoas com quem você convive, ok? Por isso é que nós, já que não podemos estar todos presencialmente juntos, criamos uma comunidade para acolher todos nós. Então, a nossa convivência, embora virtual, vai agregar muito valor. Olhem para a comunidade com olhos de ver, com olhos de aproveitar a oportunidade, ok? Convivam com empreendedores que também estão a buscar crescimento. Não convivam com pessoas que olham para as coisas e acham que é impossível realizar. Ok? Escolham bem as pessoas com quem vocês se relacionam. Passem o dia na comunidade. Quando não tem nada a fazer, entra na comunidade, faz uma postagem. Comenta na postagem dos outros. Começa a construir relacionamento. Ok? Com os outros empreendedores. Fala com outros empreendedores. Se você vir alguém que empreende, lhe fala do Projeto 90, traz pessoas para o Projeto 90. Falei há pouco e muito sobre os mamadus que se mostram caminhos para a prosperidade. Nós angolanos não fazemos isso. Tem pessoa que está no Projeto 90 e acha que se trouxer alguém, se falar do Projeto 90 para alguém que também empreende, essa pessoa vai vir lhe tirar o protagonismo. Não existe isso. Não existe isso. Esse tipo de competição cega precisa deixar de existir. Precisamos aprender mais com os mamadus. Nós convivemos com eles aqui há dezenas de anos, mas mesmo assim não aprendemos nada com eles. E eles nos dão de 10-0 em prosperidade. Conversem. Vamos construir uma comunidade forte, uma comunidade que interage.
faz publicação lá, publica qualquer coisa, encontrou uma ideia, mesmo que não é tua, está fora da comunidade, é uma ideia, uma frase motivacional, alguma coisa, vai lá, faz uma postagem, entra lá, comenta na postagem de outras pessoas, dá like, reage. Além de ganhar pontos, você tá a começar a construir relacionamentos com pessoas que podem indicar, se não vierem a ser clientes, poderão indicar clientes para você. É isso que se chama comunidade. É assim que os mamadus ganham o jogo. Ok? É assim que os mamadus ganham o jogo. Então, convivam mais com o pessoal do Projeto 90. Temos agora a comunidade para isso. Tá? Vamos aprender com o Mamadou. Vamos jogar o jogo deles. Ok? Isso. Deixa eu ver aqui. Aqui se diz: eu também recebo muito mérito pelo meu trabalho até agora. Por isso quero eu fazer também o meu salário. Exatamente isso. Exatamente. Eu perguntei se fica aberto todas as horas. O que é que fica aberto? A comunidade. Aquilo está lá, é só você entrar toda hora, todo momento. Tipo, não sai mais do ar aquilo. Se for a comunidade, sim, fica aberta. Está aberta a qualquer momento. Você só clica em entrar e entra lá. Passa lá o dia, faz comentários, assiste aulas, interage com os colegas, dê like nas publicações, comenta, faça o que for necessário. Lá aquilo é tipo Facebook, só que é melhor que Facebook, né? No Facebook você fica atualizado de muita coisa. Na comunidade você busca inspiração para levar o seu negócio, construir o seu negócio para alcançar sucesso. Neste momento estou participando. O pessoal não interagiu. Essa live aqui foi muito forte. Eu acho que desci demais a régua nessa live. Não vai ficar gravada. Não vai ficar gravada. Essa live não vai ficar gravada. Desci demais a régua nessa live. Desci demais a régua nessa live. Até vamos terminar já. Tem coisas que eu vou querer fazer corte nessa live. Mas tem coisas aí que nem vale a pena. Paramos aonde? Paramos aqui quando as mulheres de mais santo desconfiam. Paramos na 113. Vou sublinhar aqui. Sublinhar aqui. Meu pai do céu, o que é que eu fui falar nessa live? O que é que eu fui falar? Falei muita coisa. Eu desci demais a régua. Eu vou fazer cortes. Essa live não vai para o ar completa como está. Eu vou fazer cortes nela. E depois vou subir os vídeos. Alguns trechos de vídeos dessa live. Porque... se pensaram que já tinha dito tudo o que era para ser dito sobre coisas muito fortes. É porque não contavam com essa de hoje. Pessoal, ficamos por aqui, tá? Ficamos por aqui. Hoje, amanhã e sempre, gestão para a prosperidade. Estamos juntos. Eu vou publicar rápido essa live porque eu vou ter que baixar ela. Mas depois vou apagar, vou fazer cortes de alguns trechos que eu falei que são muito interessantes hoje. Mas ela não ficará gravada, infelizmente. Vou deixar, inclusive vou deixar, desculpa aí, vou pedir desculpa. Pessoal, fiquem bem, boa continuação, tamo juntos. Hoje, amanhã e sempre.